Hoje nós iremos fazer a correção das atividades e números de mols. A fórmula que nós vamos utilizar para essa atividade vai ser essa aqui, ó, o N igual ao M sobre o Mzão. O Nzinho, ele sempre é minúsculo e se refere a números de mols. E a unidade vai ser sempre mols, ok? O Mzinho, o M minúsculo, é a massa da entidade em estudo. Por exemplo, quantas 24 gramas de ozônio, que a gente tinha lá na questão 1. Encontra a massa, né? É sempre aquela que é em gramas, tá? Então, aqui a unidade é sempre em gramas e aqui é o nosso antigo a nossa massa molecular. Então, aqui na fórmula não vai estar vai estar um M só em maiúsculo. Então, é a massa molar da entidade. E esse aqui vai estar sempre em grama-mol. Antigamente, lá no iniciozinho, a gente usava o U de unidade. Agora, a gente vai usar grama-mol, ok? Então, vamos lá. Quantos mols temos em 24 gramas de ozônio? Essa é a fórmula do ozônio. O que nós já temos aqui nessa questão? 24 gramas se refere ao M minúsculo. Então, aqui eu tenho 24 gramas, ok? Quantos mols? É o nosso N que eu quero descobrir. E a nossa massa molar? Então, é o nosso M que eu vou ter que calcular. Então, a massa molar, eu vou pegar a quantidade de oxigênios que eu tenho aqui, né, que é o ozônio, 3 vezes a massa dele, que eu sempre estou dando para vocês, né, a massa do elemento, que é 16. E aqui nós vamos calcular e achar. Então, 3 vezes 16, isso aqui vai dar 48. Então, a massa molecular agora, ela sempre vai ser gramas-mol. Então, grama barra mol. E agora eu vou aplicar na fórmula. Então, a fórmula que nós vamos utilizar é o número de mols igual a massa da entidade, que divide pela massa molar. O número de mols nós não temos nessa atividade, então ele vai continuar. A massa da entidade é 24 gramas. A massa molar é 48 gramas mol, certo? E aqui, o que eu vou fazer? Uma divisão. Isso aqui vai ficar 0,5. Professora, precisa colocar as unidades? Como eu já falei em outros conteúdos, eu sempre gosto de colocar a unidade, porque se a gente esquece desses detalhezinhos aqui de qual a unidade colocar para cada um, a gente pode estar cortando. Quem é que a gente corta? Aquelas que se repetiram, aquelas que são iguais. Então, aqui eu vou cortar o que é igual, que no caso é grama, e vai sobrar o mol. Então, aqui está o resultado da número 1, que é números de mols, né? N é igual a 0,5 mol, tá? Então, por isso que eu gosto de estar colocando ali pra gente ir cortando, que eu acho que ajuda muito e facilita. O que nós temos no número 2? Qual a massa de 3 mols? O que é esse 3 mols aqui? É o nosso N. Então, N é igual a 3 mols. Aqui tá no plural, tá, gente? De água. Então, a água, a gente sabe que é H2O. A professora não colocou ali, né? Mas vocês sabem. Então, qual a massa de 3 mols de água? Então, a massa eu não tenho, que é o nosso M minúsculo, eu não tenho. Mas nós vamos ter que achar o M maiúsculo da água. Então, agora nós vamos calcular isso daqui, aqui no cantinho. Então, o hidrogênio, eu tenho ele 2 vezes a massa dele, né? Que é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Agora, eu tenho um outro elemento que é o oxigênio. O oxigênio é 1 vezes a massa dele, que é 16. Então, que vai dar 16. Qual é o valor da massa molecular da água? O valor da massa molecular é 18, o quê? Gramas mol. E agora eu vou aplicar na fórmula. Então, a fórmula é N
igual ao M minúsculo sobre o M maiúsculo, né? O N, que é o número de mols, nós temos, então vou aplicar aqui. Opa! É 3 mols. A massa nós não temos, então ela vai continuar. E a massa molecular nós temos também, que ela é 18 gramas mol. O que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer a multiplicação, tá? Então, aqui, M vezes 1, M. E agora, eu vou fazer o 3 vezes o 18, que é o 54. E agora aqui, professora, qual é a unidade? A gente pode estar cortando também. Quem é que se repetiu aqui? O mols. Cortei, cortei. Sobrou quem? A grama. Então, aqui o nosso valor da massa da entidade é 54 gramas de água. Aqui, ó, massa, grama, ok? Então, nós vamos lá agora ver a número 3. Número 3, quantos mols de moléculas temos em 58 gramas? Quem é esses 58 gramas? É o nosso M minúsculo, né? Então, M minúsculo é igual a 58,8 gramas de ácido fosfórico. Então, N aqui, que tá, ó, quantos mols? Quantos mols eu não sei. Então, é a nossa perguntinha. E a nossa massa molecular? É a massa molecular do ácido fosfórico. Nós vamos calcular agora. H é o hidrogênio. Então, eu tenho ele quantas vezes? Tenho ele 3 vezes. 3 vezes 1, 3, ó. Eu dei aqui para vocês lá na questão, tá? E o fósforo, agora é o fósforo. Quantas vezes ele aparece? Ele não tem nada, então ele aparece uma vez. Uma vez, 31. 31, 1 vezes 31, 31. Agora falta quem? O oxigênio. Quantas vezes? 4 vezes. 4 vezes quanto? 16, que eu dei ali para vocês o valor. Então, 4 vezes 16, 64. O que que nós vamos fazer agora? Lembrando que a gente soma tudo, tá? Para achar o valor da massa molecular. Então, aqui eu vou somar tudo, que vai dar 98. 98 que? Gramas mol. O que que eu tenho que achar? O nosso N. Então, o N nós não temos, a massa nós temos e a massa molecular também. Então, o N ele permanece, porque é o que nós vamos encontrar. A massa da entidade é 58,8 gramas, que divide pela massa molecular.